Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos assuntos de física, né? Continuando a parte de cinemática, hoje a gente encerra, né, nossa terceira aula aqui das revisões para o Enem. Muito bem. Então, hoje nós vamos trabalhar a parte de gráficos para o MRU. Lembrando, MRU, movimento retilíneo e uniforme. A trajetória é uma linha reta, né? E o móvel se mantém com velocidade constante. Então, nós vamos analisar os gráficos. S vezes T. Ou seja, no eixo vertical, nós vamos marcar as posições, vai representar as posições do móvel. Enquanto no eixo horizontal nós temos o tempo. Esses valores que tem aqui, a gente não precisa se preocupar com eles agora não, certo? A gente só precisa analisar uma coisa. O que nós vimos na aula passada, que o gráfico, né, o gráfico da posição em função do tempo do movimento retilíneo uniforme, ele vai ser uma linha reta. Por quê? Porque a função do primeiro grau. Você tem que lembrar que a função do primeiro grau, o gráfico, é uma linha reta. Então, nós temos aqui, ó, uma linha reta, né, representando como varia a posição em função do tempo de um móvel. E quando você se depara com esse gráfico sendo uma linha reta, você já sabe, né? Posição em função do tempo, gráfico é uma linha reta, pode ter certeza que é um movimento retilíneo e uniforme, certo? Lembrando, eixo vertical, posição, eixo horizontal, tempo, certo? Muito bem. Então, nesse caso aqui, nós temos no primeiro uma função crescente. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, conforme o tempo vai passando, olha no eixo horizontal, o tempo passando, o que é que vai acontecendo com as posições? As posições vão aumentando, ó. Então, no tempo 0, a posição era 1, no tempo 1 a posição passou a ser 2, no tempo 2 a posição passou a ser 3, no tempo 3 a posição passou a ser 4, e assim sucessivamente, certo? Então, conforme o tempo passa, as posições vão aumentando, né? A abscissa da posição vai aumentando, isso quer dizer que é uma função crescente. Muito bem. Então, quem é que a gente pode identificar aqui, quando a gente faz a análise do gráfico? Ó, o ponto onde o gráfico, que é isso daqui, toca o eixo vertical, representa a posição inicial do móvel, certo? O ponto onde o gráfico toca o eixo vertical representa a posição inicial do móvel. Nesse caso aqui, nós estamos apontando, a posição inicial é 1. É só uma situação qualquer, certo? Poderia ter qualquer outro valor. Muito bem. Então, o que a gente tem que ter na cabeça é o ponto onde o gráfico toca o eixo vertical representa a posição inicial. Beleza. A posição final está indicada aqui, ó. Só você fazer a relação, ó. O último tempo, né, vamos dizer assim, o último instante foi 4. Qual era a posição final? 5. Nesse exemplo aqui. Pode ter qualquer outro valor, lembre-se, é uma situação genérica, certo? Muito bem. E aí, o que nós temos mais aqui, ó? Percebam, se eu traçar aqui um eixo, uma reta paralela ao eixo X, eu vou encontrar aqui a inclinação do gráfico. Ó, a inclinação do gráfico. Está aqui o gráfico, e a partir daqui eu encontro a inclinação dele. Esse daí é um ângulo alfa, um ângulo qualquer, né? E ele vai me fornecer uma grandeza importante, que a gente vai já ver, que é a velocidade. Outra situação aqui, eu tenho outro gráfico, percebam que ele tem um comportamento diferente. Olha só, no primeiro, nós temos, conforme o tempo vai passando, a posição vai aumentando, função crescente. Conforme a posição, nesse segundo, conforme o tempo vai aumentando, o que é que vai acontecendo com a posição? Ó, tempo 0, posição 5, tempo 1, posição 4, tempo 2, posição 3, tempo 3, posição 2, tempo 4, posição 1. Né? Conforme o tempo foi passando, as posições foram diminuindo, a abscissa da posição foi diminuindo. Nesse caso, nós classificamos essa função aqui como função decrescente, certo? Função decrescente, ok? E mais uma vez aqui também nós vamos ter aqui, ó, nós podemos identificar aqui a posição inicial do movimento, olha só, né? O S0 é o instante onde o gráfico toca o eixo
vertical, né? A gente pode encontrar aqui a posição final do movimento, né? Onde o movimento se encerra. Percebam que o que é que acontece com as abscissas conforme o tempo vai passando? As abscissas vão diminuindo. Nós já aprendemos isso nas aulas anteriores. Nesse caso aqui, nós temos um movimento, o que? Regressivo, porque ele vai no sentido contrário ao do aumento das abscissas, né? Aqui a gente também pode definir o ângulo alfa, mais uma vez, certo? E esse ângulo alfa, né, a tangente dele, a gente tem que lembrar a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, aqui também é a mesma coisa, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, vai nos fornecer o que? A velocidade. É só olhar para cá. Quem é o cateto oposto aqui? Ó? É esse lado do triângulo. Imagina esse triângulo aqui, ó, por onde eu estou passando o mouse. Tá vendo esse triângulo aqui? Ó? Certo? Então, esse lado aqui do triângulo é o quê? É o cateto oposto ao ângulo alfa, que é um triângulo retângulo. Aqui o ângulo reto é aqui, né? Ó, esse lado aqui é o lado oposto ao ângulo alfa, enquanto esse outro lado aqui é o lado adjacente ao ângulo alfa. Então, cateto oposto, cateto adjacente. O comprimento do cateto oposto dividido pelo comprimento do cateto adjacente me dá a tangente. E é justamente, né, o cateto oposto aqui, nesse caso, quem é? SF menos S0. Quem é o cateto adjacente? TF menos T0. É o famoso ΔS sobre ΔT. Vai me dar a velocidade, certo? Então, você tem que ter cuidado. Quando for analisar o gráfico, olha o ponto onde o gráfico toca o eixo vertical. Isso vai te dar a posição inicial. Depois, para você calcular a velocidade, né, que são as duas coisas importantes na hora de você montar a sua equação do movimento, né, sua equação do movimento retilíneo uniforme, você precisa da velocidade. Então, você precisa calcular a tangente desse ângulo alfa. Né? Você faz isso como? Pegando ΔS sobre ΔT. Ou ele pode dar na questão, por exemplo, o valor do ângulo alfa, e aí você já calcula a tangente, né? Tem que lembrar daquela tabelazinha de como calcula, dos valores das tangentes, né? Pelo menos para os ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, certo? Beleza. Então, como eu tinha dito, esse primeiro caso nós temos um movimento progressivo, velocidade maior do que zero, e o segundo caso a gente tem um movimento regressivo, velocidade menor do que zero, certo? Beleza. O outro gráfico, para estudar o movimento retilíneo uniforme, é o gráfico da velocidade vezes o tempo. Nós temos que lembrar que quando você trabalha velocidade, quando você fala de velocidade no movimento retilíneo uniforme, essa velocidade é uma constante, né? Lembrando sempre. Então, nós temos aqui, ó, o gráfico, um exemplo de gráfico, velocidade aqui, ó, no eixo vertical e tempo no eixo horizontal. Aqui nós estamos marcando a velocidade de 1, né? 1. Aqui ele não deu a unidade, não tem problema. 1. Por exemplo, 1 metro por segundo, né? Estamos marcando aqui essa velocidade. Percebam que, conforme o tempo vai passando, 0, 1, 2, 3, 4, a velocidade se mantém com o mesmo valor, 1. Quando o tempo for 0, a velocidade é 1. Quando o tempo for 1, a velocidade é 1. Quando o tempo for 2, a velocidade continua sendo 1. Quando a velocidade for 3, continua sendo 1. Certo? Então, aqui nós temos representado o gráfico velocidade vezes o tempo para o MRU, né? Velocidade constante. Nesse caso aí, a velocidade é positiva, né? Está acima do eixo do tempo aqui, ó, a velocidade positiva aqui, mais. Então, movimento progressivo, né? Função constante, como tinha dito para vocês. Agora, quando eu tenho uma velocidade aqui, ó, nesse caso aqui, o que é que eu estou representando? Estou representando um movimento regressivo, né? Porque eu estou botando velocidade negativa. Lembrando só que velocidade, movimento regressivo, quer apenas dizer que o movimento está acontecendo no sentido oposto ao do crescimento da abscissa, né? Então, vamos imaginar uma situação. Você sai, por exemplo, de Codó para Caxias. Faz de conta que lá em Codó tem marcado o quilômetro 100 e em Caxias está marcado o quilômetro 200, né? Ou seja, você sai de Codó para Caxias, você sai de 100 para 200. Você vai no mesmo sentido em que vai aumentando as posições. Então, esse movimento no sentido Codó-Caxias é um movimento progressivo. Agora, se você faz o caminho inverso, de Caxias para Codó, de 200 para 100,
Então, você vai estar se movimentando no sentido em que as posições, em que as abscissas, em que a marcação da quilometragem vai diminuindo. Nesse caso, o seu movimento é regressivo, certo? Então, é só uma diferença entre movimento progressivo e regressivo. Movimento progressivo, velocidade positiva. Movimento regressivo, velocidade negativa, certo? Muito bem. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Enem de 2008. O gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira que essa pessoa se desloca. Qual é a opção, desculpem, que representa melhor a associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos, ou unidade de tempo, quando são percorridos 10 quilômetros. Olha só, preste atenção. Ele está mostrando aqui para a gente um gráfico. No eixo vertical nós temos distância, né, posições, e no eixo horizontal nós temos tempo. Ele quer que a gente associe da melhor maneira, com base nessas alternativas aqui, né? Qual dessas situações nós temos, é possível se percorrer 10 quilômetros no tempo mais ou menos de quanto? De 2,2, né? Porque aqui, ó, essa distância toda é 1. Então, aqui é bem menor, 2,2. Vamos colocar 2, certo? Só para aproximar. Então, a gente vai percorrer a distância de 10 quilômetros em aproximadamente 2 ou 2 alguma coisa. Nós não sabemos se é 2 horas, 2 minutos, né? Então, a gente vai analisar isso nessa questão. Então, bora lá. Então, primeiro, carroça semana. Será se uma carroça demora para percorrer 10 quilômetros, ela demora mais de 2 semanas? Não, né? É muito tempo. 10 quilômetros, para você não demora 2 semanas para percorrer de carroça. Carro, dia. Aí que não faz sentido. Um carro não demora mais de 2 dias e alguma coisinha, para percorrer 10 quilômetros. É muito menos, né? De carro. Então, letra B também está errada. Letra C, caminhada, hora. Então, aí nós já temos o quê? 10 quilômetros em 2 horas, um pouco mais de 2 horas. Relacionando caminhada, hora. Né? Essa é possível, né? É possível você fazer uma caminhada e demorar para percorrer 10 quilômetros, você demora mais ou menos 2 horas, né? Se você pensar que a velocidade média de uma pessoa, por exemplo, for mais ou menos 1 metro por segundo, né? 3,6 quilômetros por hora, né? Então seria o quê? Ele percorreria 7 quilômetros e pouco em 2 horas, né? Então, uma passada um pouco mais acelerada, você conseguiria percorrer 10 quilômetros em um pouco mais de 2 horas, certo? Beleza, mas vamos analisar as outras para ver se tem uma mais correta, né? Letra D, bicicleta minuto. Ó, 10 quilômetros em pouco mais de 2 minutos de bicicleta é bem complicado, né? É bem difícil, ser uma velocidade muito alta, né? Você percorre, em média, você andando já um pouco mais acelerado, você demora 2 minutos e meio para percorrer 1 quilômetro, né? Não 10. 10 quilômetros é muita coisa para percorrer em 2 minutos, né? E letra E, avião segundo. Também é um tempo elevadíssimo. Se você pegar 10 quilômetros por a cada 2 segundos, isso daí dá 2 quilômetros, né, dá 5 quilômetros, mais ou menos, por segundo. É um tempo muito alto, né? Dá mais de 5.000 metros por segundo. E aí você multiplicando isso por 3,6, né, dava mais de 15.000 quilômetros por hora. Então não dá. É um valor altíssimo. Então, quem foi que ficou a nossa melhor alternativa? Caminhada, hora, né? Você demora mais ou menos 2 horas e um pouquinho para percorrer 10 quilômetros, certo? A letra correta, letra C, certo? Então, percebam, é uma questão de você vai analisando as situações, tem sempre que lembrar da definição de velocidade, né? Espaço percorrido em função do tempo gasto, fazer essas análisezinhas mais simples para você entender que, para você, a melhor alternativa aí que nós temos é para percorrer
10 quilômetros, mais ou menos 2 horas, né, seria, né, a caminhada, certo? Beleza. Então, vamos lá. Outra questão do Enem também. Ele diz o seguinte: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Percebam, eu tenho a velocidade no eixo vertical e aqui eu tenho o tempo, né? Não está aqui no gráfico, mas é tempo no eixo horizontal. Eu acho que eu apaguei na hora que eu fui selecionar a figura, mas enfim, aqui é tempo no eixo horizontal e o tempo está em segundos, certo? Ele quer saber, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Olha só, aqui tem velocidade no eixo vertical, tempo no eixo horizontal. E ele quer saber em que intervalo a velocidade é aproximadamente constante. Bora lá. Vamos pegar nesse outro slide aqui, eu tenho o eixo, aliás, a figura aumentada para ficar melhor da gente entender, né? Então, só relembrando, olha só o que eu peguei aqui. Aqui eu tenho velocidade, né? Velocidade em função do tempo para o movimento retilíneo uniforme. Por que eu peguei do movimento retilíneo uniforme? Porque ele disse na questão que ele quer saber o intervalo em que a velocidade é constante, né? Ela é aproximadamente constante. Então, para a velocidade ser aproximadamente constante, né, eu tenho que ter um movimento uniforme, né? Movimento, a gente pode aproximar para movimento retilíneo uniforme, e a velocidade e o gráfico. Velocidade em função do tempo tem que ser uma linha reta paralela ao eixo horizontal, ao eixo do tempo, né? Então vamos analisar aqui nesse gráfico, aqui, ó, nesse gráfico, em que situação nós temos isso, certo? Ó, vamos pegar esse primeiro trecho aqui, ó, desenha essa linha reta aqui, ó, desenha essa linha reta, tá aqui. O que é que está acontecendo aqui? Nesse caso, a velocidade é constante, ó, velocidade constante paralela ao eixo x, paralela ao eixo do tempo. Essa velocidade aqui é constante? Não, ela não é paralela ao eixo do tempo. Então, o intervalo por aqui não funciona, né? O intervalo por aqui não funciona, porque aqui a gente vê que a reta está sempre inclinada por aqui, né? Está sempre inclinada. Essa reta aqui é chamada de reta tangente. Ela representa mais ou menos o comportamento da curva nesse intervalozinho pequeno, tá vendo? Eu estou representando o comportamento da curva só nesse intervalozinho. Então, a curva, a gente vê aqui, ó, que ela vai crescendo, né, com o tempo, ó. Ela vai aumentando, ó. Tá vendo aqui? Aí começa a diminuir a inclinação, mas é uma reta que ela está inclinada, ela não está paralela ao eixo x, ao eixo do tempo. Então, aqui não é um movimento uniforme, né? Olha, ó, velocidade aumenta. Agora aqui, nesse outro trecho pequenininho aqui, ó. Percebam, aqui também tem inclinação, só que aqui é a inclinação negativa, né? Se a gente fizer uma analogia com o que a gente aprendeu para o espaço, para a posição, as posições vão diminuindo, aqui significa que a velocidade vai diminuindo, né? Então aqui também não é uma velocidade constante, velocidade diminui. E nesse trechozinho aqui no meio? Ó, nesse trecho do meio, nós temos mais ou menos um trecho, né? Que eu boto aqui, eu peguei o comportamento da curva mais ou menos nesse trecho aqui, ó. E eu estou vendo que ele tem um comportamento mais ou menos parecido com o condizente com o movimento retilíneo uniforme. Então tá aqui, ó, tá nesse meio aqui, certo? Tá nessa parte aqui. A gente pode botar aqui de 5 até mais ou menos 9 segundos, a velocidade velocidade do corredor permanece constante, né? Então, seria qual? Entre 0 e 1? Não, entre 0 e 1 nós vimos, né? Vamos voltar lá, ó. Entre 0 e 1, a velocidade aumenta, entre 0 e 1. Vamos ver o outro. Entre 1 e 5, bora lá. Entre 1, tá aqui, ó, 1 e 5, não, porque eu tenho um trecho que a velocidade está aumentando e outro que ele pega a velocidade mais ou menos constante. Mas não é, certo? Não é velocidade constante. Vamos lá para entre 5 e 8 segundos. Vamos voltar lá. 5 e 8. 5 está aqui e 8 está aqui. Ó, tá dentro de um intervalo bom, que a gente considera a velocidade mais ou menos constante, né? Então, por enquanto, a nossa melhor alternativa é a letra C. Entre 8 e 11 segundos. Bora lá. 8
e 11. Vem até aqui, ó. Não, já está aqui, ó, 8. Já tem um trecho bom em que a velocidade, ó, diminui, certo? E entre 12 e 15, cadê? 12 e 15 é que não é mesmo, é que a velocidade diminui, né? Então, qual seria a resposta certa? Entre 5 e 8 segundos. Letra C, certo? Então, percebam, uma questão boa, uma questão só de análise do gráfico. Então, é um gráfico realmente com o qual vocês não estão acostumados quando a gente trabalha no ensino médio, né? Quando a gente está vendo as questões do ensino médio, movimento relativo, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, a gente não trabalha com esse tipo de gráfico, uma curva desse jeito, né? Mas assim, a gente pode analisar partes do gráfico separadamente para ver o comportamento dele. O Enem gosta de cobrar questões assim, certo? Então você tem que ter essa sensibilidade de ver, ó, deixa eu ver aqui mais ou menos uma reta que aproxime isso daqui, certo? Então, você pode fazer essa análise tranquila, certo? Então, a resposta certa aí, letra C. Muito bem, vamos para outra. Duas partículas A e B movem-se na mesma trajetória. E o gráfico a seguir indica suas posições em função do tempo. Suas posições, a posição S, né, tá, S minúsculo, em função do tempo T. Pelo gráfico, podemos afirmar que as partículas, aí nós vamos analisar cada alternativa dessa. Primeiro, ele diz, movem-se no mesmo sentido. Vamos olhar para cá. Ó. O A, o que é que está acontecendo com A? Com a partícula A? Conforme o tempo passa, função crescente, o que é que acontece com as posições? Aumenta, né? Enquanto a partícula B, conforme o tempo passa, o que é que acontece com as posições? Diminui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, a setinha vai representar o movimento do B. O movimento do B, ó, vai de 40 para 0. Está diminuindo. Agora, o movimento do A começa no 5 e vai até 40. Está aumentando. Então, elas não se movimentam no mesmo sentido. Elas movimentam em sentidos opostos. Letra A, falsa, né? Vamos agora analisar a letra B. Movem-se em sentidos opostos. Nós sabemos que sim, né? Acabamos de analisar que elas movem-se em sentidos opostos. Beleza. Vamos analisar as outras para ver o que a gente tem mais. No instante t igual a 0, ou seja, quando começam os movimentos, encontram-se a 40 metros uma da outra. Como é que a gente faz isso? A gente pega a posição inicial do A menos a posição inicial do B e vê quanto é que dá. Aí, ó. Posição do A, inicial do A menos a posição inicial do B, dá 40 menos 5, que é 35. Então, letra C é falsa. Elas não estão a 40 metros uma da outra, estão a 35 metros uma da outra. Né? Letra C, falsa. Letra D, movem-se com a mesma velocidade. Aí, para a gente achar a velocidade, a gente precisa calcular a tangente do ângulo alfa, né? Só lembrando como é a tangente do ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos pegar para cada um. Primeiro para a partícula A. Tá aqui, ó. Ângulo, tracei, ó, peguei aqui a posição inicial, tracei a reta paralela ao eixo do tempo, né? E agora eu vou calcular a tangente do ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Bora lá. Cateto oposto é esse comprimento aqui, que é quanto? 40 menos 5, né? Que dá 35, sobre cateto adjacente, 10 menos 0. 35 sobre 10 dá 3,5 metros por segundo. A velocidade do corpo A, é 3,5 metros por segundo. Vamos agora analisar do B. Corpo B, olha aí, mais uma vez, alfa de B, está aqui, né? Cateto oposto, olha só, é 40, tá vendo? Ó, ele vai de 40 até 0 e cateto adjacente é 10. Então, ó, vamos lá. Posição final menos posição inicial. Posição final, 0, porque ele está no sentido oposto. Menos posição inicial, 40, sobre 10 menos 0. 0 menos 40 dá menos 40. Sobre 10, menos 4 metros por segundo. Então, as velocidades não são iguais. Né? Eles não vão se movimentar com a mesma velocidade.
né? Então, letra D, falsa também. Letra E, ele diz que eles não se encontram. Não é verdade, porque para você se encontrar, você tem que estar na mesma posição, no mesmo instante. Olha aqui onde eles estão aqui, ó. No instante 5 segundos, qual a posição deles? 20 dos dois. Então, ó, instante do encontro. Está aqui o encontro acontecendo, ó. Num gráfico posição em função do tempo, o ponto onde as retas se cruzam, onde, né, se você tem mais de dois móveis representados, é o ponto do encontro. Então, eles se encontram sim. Né? Letra E, falso também. Então, nos sobrou só a letra B, que é a correta. Movem-se em sentidos opostos, certo? Beleza. Vamos aqui para outro. No gráfico, né, representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca na trajetória retilínea, em função do tempo. Pode-se, então, afirmar que o módulo da velocidade do corpo, aí ele quer saber, ó, o módulo da velocidade do corpo, ou seja, a velocidade dele. Ele diz aqui na letra A, aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos. Né? Vamos lá, vamos analisar cada uma dessas. Né? Então, primeiro, aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos. Será que aumenta? A gente está vendo aqui que está aumentando. Mas o que está aumentando aqui é a posição. Está vendo? A posição em função do tempo. O que aumenta aqui é a posição. Não é a velocidade. Pelo gráfico, não é a velocidade. Então, vamos analisar. Como é que a gente calcula a velocidade? Só lembrando, ó, tangente desse ângulo alfa. Ó, desenhei o triângulozinho aqui, ó, tá vendo? Cateto oposto. Né, ó, inclinação constante, velocidade constante. A inclinação não muda, ó, cateto oposto, cateto adjacente. A inclinação continua a mesma, é alfa o tempo todo, a reta não muda aqui, ó. Então, se a inclinação é constante, velocidade constante, certo? Então, a letra A, falsa. Vamos lá para a letra B. Diminui no intervalo de 20 a 40 segundos. 20 a 40, daqui para cá. Então, mais uma vez, vamos traçar aqui, ó. Vamos separar aqui o triângulozinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse triângulozinho, ó, mais uma vez. Certo? Tenho mais um ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo de alfa', que representa a velocidade nesse intervalo aqui de 20 a 40. E ele está dizendo que a velocidade diminui no intervalo de 20 a 40 segundos. Diminui? Não, o que está diminuindo é a posição. A linha, a inclinação continua a mesma, inclinação constante, velocidade constante. Então, letra B, falsa também, certo? Vamos lá para a letra C. Tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo. Ele está dizendo que a velocidade tem o mesmo valor em todos os intervalos, em todos os diferentes intervalos de tempo. Então, ó, vamos pegar aqui. De 0 a 10 a gente tem um comportamento. De 10 a 20 a gente tem outro. E de 20 a 40 a gente tem outro. Certo? Vamos analisar cada um. Primeiro, de 0 a 10. De 0 a 10 eu tenho... Agora sim a gente vai separar, ó. Vamos ver qual é a velocidade de 0 a 10. Eu tenho aqui, ó, olha para esse triângulo aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó, tá vendo? De 0 a 10. Eu tenho o cateto adjacente aqui, eu tenho o cateto oposto aqui, né? E com isso a gente calcula a velocidade. Então, a velocidade do que eu chamei 1, tangente de alfa, que é o quê? Cateto oposto, 50 menos 0, sobre cateto adjacente, 10 menos 0. Dá quanto? 5 metros por segundo. Beleza. O segundo trecho, percebam que é igual àquele primeiro exemplozinho que a gente fez, né? Eu tenho uma reta paralela ao eixo do tempo, né? Ou seja, nesse intervalo de tempo aqui, de 10 até 20, a posição não mudou, certo? A posição não mudou. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade aqui é quanto? Se a posição não muda, a velocidade é 0, certo? Então, aqui, ó, velocidade constante e igual a 0. Vamos pegar o outro trecho, né? Agora, de 20 a 40, mais uma vez, eu tenho cateto adjacente aqui, ó, o ângulo alfa', cateto adjacente, cateto oposto, e com isso eu calculo a velocidade, né? Vou chamar esse trecho aqui de 2. Velocidade 2 é a tangente de alfa', né? Que eu chamei de alfa' aí, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, bora lá. Então, vai ser o quê? Posição final menos posição inicial. A final é
0. A inicial é 50. 0 menos 50. Cateto adjacente, tempo final menos o tempo inicial, 40 menos 20. 0 menos 50 dá menos 50, 40 menos 20 dá 20, aqui dá menos 2,5 metros por segundo. Né? Então, as velocidades são iguais em todos os intervalos de tempo? Não. Aqui ela é constante e diferente de 0. Aqui ela é 5 metros por segundo e aqui ela é menos 2,5 metros por segundo. Né? Constante e igual a 0, desculpem. Constante e igual a 0 nesse trecho. No trecho que eu chamei de 1, 5 metros por segundo. E no trecho que eu chamei de 2, menos 2,5 metros por segundo. Né? Então, ela não tem os mesmos valores. Letra C, falsa. Né? Bora lá. Letra E. É constante e diferente de 0 no intervalo de 10 a 20 segundos. De 10 a 20 segundos, a velocidade é constante? É, mas ela é igual a 0. O móvel não se desloca, ele permanece com a mesma, na mesma posição, 50. Né? Então, letra D, falsa também. Letra E, é maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Ó, nós calculamos, de 0 a 10 segundos, qual é a velocidade? Calculamos aqui, 5 metros por segundo. No intervalo de 10 a 20, ela é 0. E no intervalo de 20 a 40, ela é menos 2,5 metros por segundo. Né? 2,5, se você pega em módulo, que é o que ele quer, 2,5 metros por segundo. Então, a velocidade realmente é maior no intervalo entre 0 e 10 segundos. Resposta correta, letra E. Certo? Muito bem. Então, a última parte que a gente tem é a área sobre o gráfico V vezes T. Então, se eu tenho um gráfico aqui, V vezes T, né? Velocidade em função do tempo, nós já sabemos que para o movimento retilíneo e uniforme, velocidade em função do tempo vai ser uma função constante, né? Movimento retilíneo e uniforme, a velocidade não muda, ela permanece a mesma. Então, está aí um gráfico constante, reta paralela ao eixo do tempo. Né? Então, esse gráfico ele é importante porque ele pode nos fornecer, né? Ele nos fornece o valor da distância percorrida pelo móvel, desde que a gente tenha, né, possa calcular a área dessa figura aqui. No caso, vai ser sempre um retângulo, né? Vai ser sempre um retângulo. Então, nós temos o quê? Velocidade, o gráfico vai ser constante, está aqui, né? E aí você pega e, dependendo do tempo que você quiser calcular, por exemplo, qual é a distância percorrida entre os instantes 1 e 3 segundos, você pega, traça uma linha aqui, ó, traça essas linhas paralelas ao eixo vertical e calcula a área da figura. Sempre vai ser, no caso do MRU, do movimento retilíneo uniforme, a figura sempre vai ser um retângulo, certo? Sempre vai ser um retângulo, até só base vezes altura. Simples assim. Sempre, sempre, sempre. E isso vai me fornecer o quê? Quando você calcula essa área da figura, você tem a distância percorrida pelo móvel quando ele vai descrevendo esse movimento retilíneo uniforme. Né? Então, área sob a figura, área abaixo da figura, abaixo ou acima, depende, né? Porque se o gráfico tiver, se o movimento for regressivo, vai ser acima do gráfico. Enfim, a gente vai ver isso. Então, a área vai me fornecer o cálculo área e com isso eu tenho a distância percorrida, o ΔS, certo? Então, a gente tem que ter cuidado, pessoal, com as unidades. Vejam bem, se a velocidade estiver em metros por segundo e o tempo estiver em segundos, a distância percorrida vai estar em metros, certo? Se a velocidade estiver em quilômetro por hora e o tempo estiver em horas, a distância percorrida vai estar em quilômetros. Não esqueçam disso. Velocidade, metro por segundo, tempo segundo, distância percorrida, metro. Velocidade em quilômetro por hora, tempo em hora, distância percorrida, quilômetros, certo? Muito bem. Então, olha lá, outro exemplo. O movimento de um carro numa rodovia está representado no gráfico abaixo. Como pode ser observado, o automóvel descreve 2 MRUs, 2 movimentos retilíneos uniformes. Um no intervalo de 0 a 20 segundos
e o outro no intervalo de 20 a 30 segundos. Pessoal, então está aí mais ou menos representado esse movimento, né? São dois movimentos, a gente pode decompor o movimento todo do automóvel em dois MRUs, um de 0 a 20 e outro de 20 a 30. Com base nestas informações, podemos encontrar que a distância percorrida pelo automóvel durante o primeiro meio minuto de movimento né? Durante o primeiro meio minuto. Você vai dizer, professor, mas aí o tempo está em segundos. Mas é só você lembrar, pessoal. Se eu estou falando de meio minuto, quantos segundos são? 30, né? Então tá aqui, ó. Ele quer que a gente calcule a distância percorrida pelo automóvel, durante esses 30 segundos, né? Então, bora lá. Temos que ter cuidado, primeiro, ó, a velocidade ela está em quilômetro por hora, certo? E o tempo está em segundos. Então, vamos ter cuidado com isso. Então, ó, como eu disse para vocês, cuidado, as unidades não são compatíveis, né? Um está em quilômetro por hora e outro está em segundo. Então, o primeiro passo, eu transformo as unidades. Eu vou transformar, é mais fácil transformar quilômetro por hora em metro por segundo, porque aí eu vou ter metro por segundo, e a distância vai estar em metros. Ok, então, primeiro, para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, lembrando, divide por 3,6. 72 dividido por 3,6, 20. Então, eu já sei a primeira velocidade. Eu já sei que no intervalo de 0 a 20 segundos, o móvel se movimenta com a velocidade de 20 metros por segundo, certo? Depois, o segundo trecho, de 20 a 30, né? Nesse intervalo aqui, ele se movimenta a 36 km por hora. Então, se eu faço a transformação, 10 metros por segundo, já sei que nesse trecho aqui, a velocidade dele vai ser de 10 metros por segundo, certo? Então, vamos esquecer o 36, aqui vai ser 10, e vamos esquecer o 72, e aqui vai ser 20, certo? Muito bem. Agora eu vou calcular essas áreas, né? Primeiro, eu vou calcular a área 1. Está aqui, ó, a área 1. Como eu disse para vocês, retângulo, base vezes altura. Base, de 0 a 20. Então, dá 20. 20, né, que é o tempo, ó, que a base é o tempo aqui. 20 vezes a distância percorrida. Aliás, vezes a velocidade. Que é esse, tá aqui, ó, 72. Só que a gente fez a transformação, né? Tem que ter cuidado. Não é mais 72, a gente tem que usar quanto? 20. 20 vezes 20, 400, certo? Ou seja, o delta S1, a distância percorrida no primeiro trecho, durante os primeiros 20 segundos, foi de 400 metros. 400 metros. Agora, área 2, vamos lá. Área 2, tempo 2, que é a base, vezes a altura. A base aqui é quanto? De 20 até 30, 10. E a velocidade, que é a altura, que é essa daqui, ó, 36, vai dar quanto? 10. 10 vezes 10, 100. Então, isso quer dizer que a distância percorrida entre os instantes 20 e 30 segundos é 100 metros, certo? Muito bem. Ou seja, como é que a gente faz para calcular agora a distância total? Se eu sei quanto foi a distância percorrida em cada trecho, basta eu somar tudo isso, dá 400 mais 100, que dá 500 metros. Né? Essa é a distância total percorrida. Né? Que é a letra o quê? Desculpem, vamos voltar lá. Que é a letra o quê? É a letra, ó, 550 metros, 0,55 km, 600 metros, 0,6 km. Está aqui, ó, 0,5 km. É só transformar. Deu 500 metros, eu volto 3 casas, a vírgula, dá 0,5 km. Cuidado, que o Enem gosta de fazer essas pegadinhas, certo? Ele gosta de pegar, ele gosta de você, no cálculo direto, vamos dizer assim, você encontra um valor, só que nas alternativas ele coloca em unidades diferentes para você fazer a transformação. Nós vimos lá, ó, vamos voltar lá com calma, nós vimos que a velocidade, né, aliás, a distância total percorrida deu 500 metros. Se eu transformo 500 metros em quilômetro, a vírgula está aqui, volta 3 casinhas. 1, 2, 3. Vai dar 0,5 km. Distância total percorrida. Letra certa lá é a letra A. Certo? Beleza? Então, pessoal, é isso. Uma aula mais rápida para a gente ter uma noção de
do gráficos, né? Principalmente no movimento retilíneo uniforme. Na próxima aula, nós vamos continuar, nós vamos fazer mais exemplos, né? Eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai botar mais exemplos de Enem, trabalhando isso, e vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Vamos continuar esses assuntos, continuar estudando. Lembrem-se, né? Continue estudando, continue praticando. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, certo? Não desistam, pessoal. O Enem vai estar aí, ele não vai ser cancelado, né? Ele vai continuar, vai ter esse ano. Então a gente tem que continuar estudando, tem que se esforçar. Continue fazendo a parte de vocês, a gente vai fazendo a nossa aqui, certo, pessoal? Então é isso. Valeu, até mais.